favor, para não ficarem olhando pro retorno, olhar para a câmera de vocês é aquela lá. A gente às vezes pega aqui. Obrigado, João, para nós todos. Olá, começa agora o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor pelo portal Osasco, no endereço www.osasco.com.br e também no canal do comerciário no YouTube, www.youtube.com/canalsecor. Às manhãs de segunda-feira, você tem um compromisso marcado conosco e com informações do movimento sindical, de economia, política e da região oeste. Hoje nós temos aqui dois convidados para falar de vários assuntos. O presidente da Câmara de Carapicuíba, Alexandre Pimentel, e o vice-presidente do Secor, o Luciano Leite. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia. Para a gente é sempre um prazer estar aqui na internet, né? Isso está fazendo um grande sucesso e acredito que contribuindo para as lutas aí, para a comunicação geral. Bom dia a todos e a todas, é um prazer entrar na sua casa mais uma vez. Espero que vocês tenham um pouco de paciência conosco, né, nessa próxima hora aí que estaremos juntos, e você que está já online, já possa mandar os seus recados, mandar aí as suas perguntas, e teremos o maior prazer em estar conversando contigo hoje. Bom dia a todos. Pois é, Luciano, o internauta tem paciência, mais paciência tem interesse em continuar acompanhando a programação, porque ele vai receber informações importantes aí da nossa região e informações do mundo sindical. Bom, durante todo o mês de janeiro, nós temos perguntado aos nossos convidados as perspectivas aí em relação ao governo Dilma. O Luciano já participou conosco aqui de um programa anterior, mas o presidente da Câmara de Carapicuíba vem trazendo uma perspectiva diferente, uma perspectiva de quem vem lá de Carapicuíba, uma cidade que teve uma importância fundamental na eleição da presidenta Dilma. Não é mesmo, presidente Alexandre? Como é que o senhor está vendo aí a perspectiva para 2011 com o governo Dilma? Olha, o povo brasileiro fez um bom debate nesse processo eleitoral, não se deixou levar por informações, aquelas deturpadas. Eu acho que a Dilma consegue, com esse novo Congresso aí, uma boa composição, um número bem significativo de deputados na base. Eu acredito que nós vamos cumprir uma pauta de grandes desafios, como essa questão da reforma eleitoral que o povo brasileiro tanto almeja, a questão da reforma tributária também. Eu acredito e tenho fé que a escolha que o povo brasileiro tomou é a melhor que a gente tinha, e não tenho dúvida que nós vamos conseguir avançar bastante ainda nesses primeiros anos do governo da Dilma. Pois é, essas discussões já começam a ser feitas. Nós temos agora uma discussão importante que é em torno do salário mínimo, né, Luciano? O governo fala em R$ 545, as centrais sindicais tentam forçar um pouquinho, puxar para R$ 580, mas o governo já disse, é difícil chegar além disso e está trocando um reajuste maior por uma mudança na tabela do imposto de renda. Como é que o sindicato encara isso, Luciano? Bom, nós começamos a agenda de trabalho dos sindicatos, e como nós somos um sindicato filiado à CUT, a CUT já tem uma pauta permanente, nós chamamos de bandeiras de lutas, né? Então as bandeiras de lutas permanentes da CUT, elas já incluem no seu bojo a questão do salário mínimo e também a questão da correção do imposto de renda. E esses dois itens, eles estão descolados na nossa ótica, por exemplo, porque claro que a tabela do imposto de renda é uma questão que deve ser observada, estudada e entendida, né, pelos brasileiros de um modo geral, mas tão importante quanto a questão do salário mínimo, ela já tem no seu processo histórico, mesmo você tendo esse avanço significativo no governo Lula, em todo o seu período. Então o salário mínimo passou de $100, como estava proposto, mas ainda tem muito que ser feito no que diz respeito à saúde, educação, à alimentação, a vestuário, que é exatamente aquilo que nós já havíamos dito no programa anterior, né? O salário mínimo do Diese, né?
ele deve ser pautado, ele é pautado pelo custo da cesta básica, né? Sim. Então, as bandeiras de luta dos sindicatos, eles estão relacionados à questão da jornada, né? E quando você fala em jornada de trabalho, em redução da jornada, nós estamos falando que a pessoa, né, o indivíduo, né, ele deve ter tempo para a educação, né, para o trabalho e para a família, né? Então, quando você inclui família, né, você inclui o lazer também. Então, um salário mínimo, por exemplo, se você for analisar o preço, quanto um pai de família com 2 filhos ele gastaria para ir com seu filho a um shopping center, por exemplo, né? Se ele tivesse que comer no McDonald's um lanche, né? Então, eu tenho 2 filhas, né? Eu sei que eu gasto combustível, eu gasto o combustível é transporte, né? E o transporte ele não está especificado como item de cesta básica, né? Mas o lazer, por exemplo, de um parque, né? Hoje você, para ir no Play Center, por exemplo, você vai gastar um passaporte de alegria de 30, 40 reais, né? Então você imagina uma família com 4 pessoas, você já vai ter 120 reais de passaporte. Aí você coloca mais 50 reais de combustível. Né? Só para a gente pontuar aqui para o nosso telespectador, você falou do salário mínimo ideal do Diese, quer dizer, explicando um pouquinho, o salário mínimo ideal do Diese, ele é bem maior que o salário mínimo real ou mesmo o disputado ou negociado atualmente, não é isso, Luciano? Não, exatamente, o salário mínimo do Diese ele é um pouco maior que R$ 1.200, okay. Né? E nós temos o piso da categoria no comércio, que ele é R$ 760 reais. Então, nosso piso ele já é maior do que o salário mínimo, né? Mas o piso ideal do Diese, que ele compreende todos os itens da cesta básica, mas também transporte e educação, né, e lazer, ele aumenta um pouco essa base, né? E é o que nós entendemos como ideal para que o trabalhador ele tenha condições, né, de lazer, de educação, né, e se alimentar de forma digna também. Alexandre, mas é inegável que houve assim, um aumento astronômico do salário mínimo durante o governo Lula, né? Eu acredito que a Dilma mantém essa política, porque esse aumento para 545, ele repõe a inflação de 2010, que foi 5,9%, e ainda tem um aumento real, né? Então, a política do governo Lula ao longo dos 8 anos, além de repor a inflação, ele também garantiu um aumento real. E eu acho que os investimentos se dão em diversas outras áreas, além da Previdência, né, que consome boa parte desse reajuste do salário mínimo. A gente tem que ter uma pauta também na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura urbana. Todo mundo viu essa questão das cheias aí, né, que precisa mesmo de investimento. Então, eu acho que a proposta colocada pela presidente Dilma, acho que vai de encontro a toda essa política que deu resultado positivo. E a gente tem que lembrar que o Brasil precisa de investimentos em todas as áreas, não só na questão da previdência, da recomposição do poder de compra do salário mínimo. Isso é uma vitória, manter isso já é uma grande conquista. Existe uma discussão que vem sempre com o salário mínimo, que é o impacto que ele vai ter para prefeituras, para estados, na economia pública, não é isso, Luciano? Como é que o sindicato enxerga alguma alternativa para isso? Propõe alternativas? As centrais propõem alternativas para isso? É claro que nós estamos num ambiente muito mais favorável hoje, do ponto de vista macroeconômico, o que se garantiu a partir das políticas afirmativas que o governo vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Mas o ponto nevrálgico da coisa, Jefferson, está relacionado com a distribuição de renda propriamente dita. Porque quando nós tratamos do salário mínimo, né, você estava dizendo a respeito do imposto de renda, né? Então, o que é renda, né, e o que é o produto do trabalho, da mão de obra de um trabalhador que não tem investimentos no mercado financeiro, no mercado econômico. Então, quando você fala em salário, nós não entendemos, por exemplo, o salário como renda, né? Porque o salário é uma fonte de manutenção da família, mas ele não tem lucro, né? A não ser que a pessoa, esse trabalhador assalariado, seja um agiota que cobre seus 10% por mês e o salário dele venha, né,
desse dinheiro que as pessoas que estão endividadas, né, vão estar tomando emprestado e pagando para ele. Aí você vai ter uma renda, é claro, entendeu? Mas o salário mínimo ele não gera renda, né? O salário mínimo ele dentro de um contexto geral ele produz a riqueza e ele serve como um indicador, né, da quantidade de aporte financeiro que o governo vai fazer na economia. Então, quando o salário mínimo aumenta o consumo das famílias também. E o aumento o aumento do consumo das famílias, ele vai trazer benefícios para a sociedade de um modo geral, porque as pessoas que vivem de salário mínimo, elas vão, com certeza, comprar comida, né? Que é um item de necessidade básica, né? Único. Então, a primeira coisa é comida e vestuário. E isso tem um reflexo na economia, diretamente no comércio, que é o segmento que nós representamos, né? Que são os produtos que os trabalhadores do comércio vendem, né? Comida e roupa, calçados, por exemplo, né? Então, você pega, agora no início do ano, uma família com 4 filhos, por exemplo, se ela tiver que comprar material escolar, como a maioria das famílias, né, deve estar agora com uma lista gigantesca da papelaria para comprar o material escolar para aquele filho. Eu tenho certeza que entre a bolsa e o caderno e a caneta, a despesa da família ela vai ser muito maior, já é muito maior do que um salário mínimo. Então, um salário mínimo hoje de R$560, ou 580, ou 600, ou 700 reais, ele ainda impossibilita a aquisição de todo o material escolar de cada uma das crianças que vão ter que entrar na rede pública agora. E aí eu acho que políticas afirmativas das prefeituras progressistas das nossas regiões, elas são aplausíveis por conta disso, porque é uma forma também de você minimizar o impacto da má distribuição de renda para as famílias de um modo geral, né? A falar dessas políticas afirmativas, nós vamos no próximo bloco entrar nesse assunto. Carapicuíba, inclusive, distribui kit escolar para os seus estudantes, para facilitar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria continuar ainda nessa questão da macroeconomia, discutindo aí as perspectivas do governo Dilma. A gente falou do salário mínimo e falou da questão macroeconômica. Nessa questão, hoje, inclusive, a presidente Dilma está fazendo a primeira viagem oficial internacional do governo. Ela visita a colega Cristina Kirchner na Argentina. E tem uma boa discussão para ser feita lá agora em relação à balança comercial. Nesse exato momento também está sendo discutido em Davos a relação comercial entre Brasil e China, que está sendo a grande vedete da discussão em Davos, né? A presidente Dilma já pegou o governo de um ponto de vista ótimo em termos de administração, mas pega também algumas dificuldades aí para administrar nesse início de governo, não é isso, presidente? Olha, com relação à Argentina, eu fico muito feliz. É a primeira viagem oficial, a segunda viagem oficial da presidente aqui dentro da América do Sul. A Argentina tem um papel decisivo aí na nossa balança comercial. Privilegiar o comércio com a Argentina é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, da América do Sul. Essa perspectiva colocada já no governo Lula de privilegiar o Mercosul, eu acho que o caminho é esse. O time que está ganhando não se mexe. Acho que a perspectiva que está colocada hoje de parceria com a Argentina é fundamental. E temos também que participar desses encontros mundiais, assim como está acontecendo em Davos, né, o encontro aí do capitalismo mundial, também está tendo, ao mesmo tempo, o Fórum Social Mundial, se eu não me engano, é em Nairobi, né? E está sendo discutido também a alternativa a esse sistema capitalista que a gente sempre faz questão de acompanhar quando é no Brasil, lá em Porto Alegre, ou como foi o último caso que aconteceu em Belém. Nós precisamos discutir também que tipo de economia a gente quer para incluir, principalmente nós somos países aí daquele que a gente está chamando do bloco de países em desenvolvimento. E o Brasil, hoje, ele não entra no cenário internacional como qualquer papel. Nós não somos coadjuvantes, né? E a Argentina, pela nossa questão regional, é um polo importante também da economia e a gente tem que continuar focando para que a gente não seja, nesse sistema capitalista, né, só mero exportador de commodities, né, mero exportador de produtos agrícolas e de minérios. A gente tem condições de pautar também o mercado internacional, principalmente
quando a gente age em grupo regional, como é essa política da presidente Dilma, e valorizando aí os nossos parceiros, como é o caso da Argentina. Pois é, para o comércio, essa relação tem uma significação toda especial, né, Luciano? Porque quanto mais abertura para mercados que vão vender barato, isso impacta diretamente no bolso do trabalhador, no bolso do consumidor. A China, por exemplo, é uma preocupação constante para o setor do comércio, não é isso? Confiadamente. Eu estive na Argentina por ocasião de uma reunião da comissão, na verdade da coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul, e nós temos alguns órgãos internacionais que os sindicatos eles têm um assento garantido e fazemos parte da discussão e do desenvolvimento de políticas que estão relacionados com a questão aduaneira, com a questão do Mercosul, né? O nosso sindicato ele é filiado a uma confederação, que é a Contrax, né? E a Contrax ela tem uma mesa permanente de discussão com os sindicatos de comércio, né? Da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, né? Enfim, os países que compõem aí o Mercosul. E estivemos também numa reunião na Argentina com todos os secretários do trabalho dos países representantes do Mercosul, né, lá na Casa Rosada. E em um outro momento eu também estive na Argentina para tratar de questões trabalhistas, né, por conta do fechamento de algumas lojas do Carrefour na Argentina. Na Argentina não, no Chile, né? Existiam algumas lojas no Chile e no Uruguai, no Paraguai que foram fechadas. E nós fomos discutir a saída desses trabalhadores do mercado de trabalho naquela empresa, né? E tive algumas reuniões com o pessoal do comércio lá desses países, Paraguai, Uruguai, Argentina, China. E o que ficou bem claro nesse momento, que é fundamental a unidade dos trabalhadores, né, nesses países, porque com a globalização econômica, cada vez mais as empresas transnacionais, elas implementam políticas, né, e até para agir na margem da lei e subtrair direitos dos países. Então é interessante, por exemplo, que na Argentina você tem a organização de trabalhadores com as convenções da OIT respeitada. Então, lá é possível, como na França também, onde eu estive em março desse ano que passou, você tem uma comissão de trabalhadores na empresa. Então, por conta dessa organização de trabalhadores de uma forma mais íntima, né, você pode garantir também a questão de direitos individuais no local de trabalho de uma forma mais ampla. Quando você leva isso para a realidade econômica, o que nós entendemos? Que a investida dos sindicatos para garantir qualidade de emprego, qualidade de vida, qualidade de saúde, né, melhor para os trabalhadores, você tem uma massa de pessoas que elas vão estar mais satisfeitas com o seu local de trabalho, com o seu ambiente de trabalho. Então, o trabalhador, quando ele se livra de algumas mazelas sociais, por exemplo, o estresse, a depressão, o medo de ser mandado embora, quando ele não tem, quando diminui os riscos, né, a saúde e a vida do trabalhador, ele começa a produzir melhor e produzir com qualidade. Tanto é que não se compara, por exemplo, foi muito difícil encontrar na Argentina um souvenir para dar de presente que não estivesse escrito Made in China, né, ou feito na China, fabricado na China. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, um óculos, uma armação, uma lente de óculos aqui no Brasil que você não pagaria menos que R$200 por R$20. Então, são alguns contrassensos, né? Porque eu ficava pensando o tempo todo na Argentina, Jefferson, de um texto que eu li quando eu era criança, ainda estava na escola, né? Sobre a reforma industrial. E aí o texto ele dizia: o inglês comprou o mar, né? E isso ficou na minha cabeça porque até antes de Malvinas, né, a Inglaterra ela dominava todo o comércio mundial, né? E você teve uma inversão agora
de poder econômico. Então, os países que compõem o BRIC, né? Brasil, Índia, Rússia, né? China, eles têm mudado completamente o cenário econômico mundial. E com essa transformação você vê também uma democratização do consumo, porque os produtos que eles não estavam acessíveis à massa populacional, né? Alguém descobriu em algum momento que a população de baixa renda ela também consome, né? E eu acho que foram os chineses, porque começaram a produzir mercadorias a custo baixo, acessíveis, né? E distribuir em todo o mundo. Agora, é claro que a forma com que essa mercadoria está sendo produzida é contestável, né? Mas até que ponto, né? Então nós temos os produtos chineses, por exemplo. Não existe mais uma roupa de marca, né, famosa que não tenha sido copiada por algum chinês. Um relógio que custa 18 mil, você paga R$300 numa banca, em uma réplica, né? Então, isso eu acredito que ele criou um nó na cabeça das pessoas, né? Porque você começou a padronizar o consumo. Então, isso eu acho que democratiza o consumo mundial de uma forma geral, né? A duras penas, mas você consegue trazer para a população de baixa renda o sonho americano, né, que virou um tiro no pé. Então, o sonho de consumo americano, de repente, ele virou um canhão voltado para os próprios americanos, né? Destruindo a economia norte-americana. Com certeza destruiu. Pois E essa recuperação do mercado, esse investimento no mercado interno é que salvou, evidentemente, o Brasil dessa última crise internacional. Não foi isso, presidente Alexandre? Olha, sem sombra de dúvida, o Brasil entrou praticamente quando a crise já acabou, porque o receituário implementado pela gente é muito clássico. Você coloca na mesa do trabalhador não só o poder aquisitivo, a distribuição de renda, e o mercado por si só dá conta de absorver toda essa crise internacional. O crédito também foi fundamental. Então, o receituário brasileiro é hoje recomendação no mundo inteiro. Então, inclusive o presidente Obama já está com a passagem comprada para vir para o Brasil agora no mês de março para beber um pouco aqui da nossa fonte. Então, não tem segredo, né? O segredo é você dar dignidade para o povo, que ele, a partir da sua renda, consegue inserir no mercado, e dentro do mercado a gente cria uma nação muito mais feliz, né? Bom, a TV Secor faz agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 horas. Um centro que oferece o mais completo atendimento para os animais domésticos e silvestres. Possui ampla recepção e sala de espera que oferece um ambiente tranquilo enquanto o dono e seu animalzinho de estimação aguardam o atendimento. No total, são 8 salas de atendimentos para consultas com os clínicos gerais e especialistas. Destaca-se a presença de uma sala especial para os casos de emergência. Nesta sala, existe toda a aparelhagem necessária para a situação de emergência, desde aparelho de anestesia, foco cirúrgico e materiais para as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Possui também toda a estrutura para se realizar uma medicina veterinária diagnóstica de ponta, oferecendo serviços de raio-x digital, ultrassonografia, laboratório de patologia clínica, eletrocardiografia computadorizada e ecodoppler cardiografia.
Para os casos que necessitam de intervenção cirúrgica, possui 4 centros cirúrgicos completos, dotados de aparelho de anestesia inalatória e monitorização. Já para os casos graves, podemos contar com tratamento intensivo no setor de internação. Existem várias alas separadas por gravidade do caso clínico e grau de contaminação. CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva, a ala das doenças não infecciosas, ala de preparação pré-operatória e pós-operatória, e a ala de doenças infecciosas, que conta com um setor isolado no hospital. E ainda temos mais. Contamos com 2 ambulâncias que podem socorrer seus animais em sua própria residência. Temos também o mais completo Pet Shop, que possui todos os acessórios, medicamentos e rações para seus animais. E, é claro, o Centro de Estética Animal, que cuida da aparência e higiene de seu animalzinho, que disponibiliza o que há de mais moderno para seus pets. Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 horas. Fica situado na cidade de Osasco, Rua Narciso Sturlini, 186, Centro. Telefone 3684-1080. Voltamos com a TV Secor, o canal do comerciário na internet. Só lembrando, você assiste a TV Secor todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, através do portal Osasco, osasco.com.br. O programa gravado você pode assistir também no site do Secor, www.secor.org.br. Bom, nós voltamos aqui a conversa com o presidente da Câmara de Carapicuíba, Alexandre Pimentel, e o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Vamos agora começar a discutir um pouquinho aí a questão local e a região. E eu queria perguntar aqui ao presidente recém-empossado da Câmara de Carapicuíba, Alexandre Pimentel. Muitos desafios nesse início de mandato, presidente? Olha, a gente está na luta para cumprir alguns papéis, né? E a gente teve essa oportunidade. Fomos eleitos agora em dezembro, no último dia 15, tinha mais outra candidatura, de 16 votos a gente conseguiu 14, e apresentamos lá uma série de propostas para avançar aí o Poder Legislativo, principalmente no que diz respeito à participação. Assim como você está aí tendo a oportunidade de acompanhar nossa conversa aqui pela internet, os comerciários, agora toda a população de Carapicuíba vai ter a oportunidade de assistir ao vivo todas as sessões pela internet. Na última terça-feira a gente fez um teste, conseguimos a transmissão de uma sessão extraordinária. Na última sexta-feira já teve uma audiência pública lá no plenário da Câmara e mesmo sem divulgação nenhuma, Luciana, a gente teve mais de 500 acessos, né? Essa semana começa a primeira sessão ordinária do ano legislativo de 2011, dia 2, a partir das 18 horas a gente já começa a primeira sessão ordinária transmitido pela internet. E hoje mesmo, hoje a gente tem às 15 horas uma sessão extraordinária para votar 3 projetos de leis, e você, morador de Carapicuíba, aqui, comerciário, já pode também acessar pelo site da Câmara Municipal de Carapicuíba a transmissão ao vivo. Então isso é um importante instrumento para que a gente traga a população a participar do dia a dia da cidade, da região, e com esse instrumento democrático, né? Que está acontecendo agora lá no Egito, a tomada das ruas pela população pedindo democracia, nada mais é do que o efeito da internet, né? Então a internet ela tem essa capacidade de democratizar, e eu acredito que com esse instrumento a gente vai avançar mais ainda numa cidade como Carapicuíba, que não tem um jornal diário da cidade, não tem um canal de TV local como a gente gostaria, não tem agora uma rádio. Pela primeira vez na história a gente tem uma rádio oficial lá na cidade. Então essa participação cidadã, onde o cidadão vai ter condições de acompanhar o que acontece na sua cidade, interagir, né? Que pode mandar críticas, sugestões, coisas dessa natureza, eu acho que é um passo importante para que a gente melhore a nossa cidade.
Essa interação é muito importante. Se você quiser acessar o site da Câmara de Carapicuíba, o endereço é câmaracarapicuíba.sp.gov.br, não é isso? Se eu não estou enganado, vereador. Bom, investimento em educação, em comunicação, é importante. O sindicato traz até você o programa TV Secor justamente preocupado com essa interação, com essa oportunidade de trazer informação pertinente, informação importante para a classe trabalhadora e para a comunidade de toda a região oeste. Não é isso, Luciano? Exatamente. E é de sua importância que a gente possa lembrar, né? Assim como o Alexandre falou, quero pegar uma parte, né? Sobre a questão lá do Egito, né? Nós temos aí todos os países que estão ali no Oriente Médio, naquele eixo, são várias revoluções que estão acontecendo em vários momentos. Então você percebe que as ditaduras daqueles países elas estão tombando por conta da comunicação e da informação. Então nós há muito tempo entendemos que a comunicação e a informação é sinônimo de poder. E quando você tem, no Oriente Médio, por exemplo, debaixo da tutela de um ditador, uma mulher dentro de uma burca, mas no seu computador, observando que tem um mundo além da burca, por fora da burca, você tem várias ideias, né? várias coisas acontecendo, e o mundo é muito mais amplo do que isso. Você quebra totalmente os paradigmas, porque as lideranças com 30, 40 anos lá, tem lideranças naquela região com mais de 40 anos no poder que estão caindo por conta da informação que está sendo apropriada pela juventude, pelos adolescentes, pelas pessoas comuns, né? E eu acho isso uma mudança completa do modo de pensar da sociedade para esse próximo período. Porque, como nós falamos, né, há uma democratização geral, né, da forma e uma padronização do modo de pensar. Então você deixa de entender que existe uma verdade absoluta, que ela só pode ser transmitida e na verdade obedecida, né, a partir dos conceitos e princípios que a tua família ou aquela sociedade em que você está inserida ela representa. Por exemplo, eu não sabia que o Pinochet, né, ele havia sido um ditador que havia matado vários artistas, por exemplo. Aí um dia eu me deparei com a Mercedes Sosa, que é uma cantora chilena, né, e num dos CDs dela ela dizia, olha, essa música foi escrita, essa é uma música muito bonita, ela fala do amor de um homem por uma mulher, mas a pessoa que escreveu essa música, ela foi morta pelo governo ditatorial do Pinochet. E aí me abriu um leque de concepções. Eu falei, poxa, por que um governo de um país, o que um homem governante de um país tem contra uma pessoa que escreve uma música tão bonita, né, com versos poéticos tão simples, né? O medo que o ditador tem do povo se apropriar do conhecimento, né? Então, isso quebra vários paradigmas. E agora no mundo oriental também, em vários países, você tem a mesma coisa acontecendo por conta da informação, por causa da mídia eletrônica, né? E eu acho isso um fato muito importante para a sociedade hoje, mas que também devemos ter muito cuidado nas relações humanas, né? Pois é, e o programa TV Secor seguramente vai chegar uma pontinha lá no Egito, quem sabe a gente ajuda a mudar a situação lá, não é isso? Mas a gente está falando um pouco do Egito, vamos trazer de volta a discussão aqui para Carapicuíba, que eu quero conversar aqui um pouquinho, aproveitar a presença do Alexandre Pimentel e falar um pouco da situação de Carapicuíba, que teve uma importância fundamental na eleição da Dilma. Teve uma das maiores votações na região oeste, na eleição da presidente Dilma, né? Não só isso, a Dilma esteve em Carapicuíba no segundo turno, um calendário bem estreito, a gente teve menos de um mês de campanha e ela colocou Carapicuíba na sua rota para pedir voto, porque nós conseguimos dar uma boa margem já no primeiro turno para Dilma, na casa de quase 60%. Se dependesse do povo carapicuibano, não haveria segundo turno no nosso país, porque nós demos não só a vitória para a Dilma, também como para o Mercadante,
que é importante registrar que a nossa cidade é administrada pelo prefeito do Partido dos Trabalhadores, nosso companheiro Sérgio Ribeiro, que já está aí no seu 2º ano de mandato, e eu acho que fruto um pouco já do reflexo de uma administração do Partido dos Trabalhadores. O povo já está mais atento, viu melhoras, assim como o povo brasileiro percebeu melhoras no governo Lula, e a nossa grande contribuição mesmo foi a eleição de um deputado estadual da cidade, né? A força que Carapicuíba ampliou dentro desse cenário eleitoral já não é mais só um cenário regional. O deputado Isaac Reis, que foi uma surpresa para toda a região, né? A eleição dele, menos para Carapicuíba, que já tinha certeza dessa eleição. Para nós que estamos lá no governo, a gente via crescer a campanha cada dia, a gente foi para as ruas, né? Toda a militância do Partido dos Trabalhadores, dentro da cidade não teve uma rua que a gente não fez caminhada, não pediu voto. O prefeito, fora do horário de serviço, também esteve todo dia na parte da manhã, depois do expediente, final de semana. Foi espetacular, fazia muito tempo que eu não vi uma campanha de corpo a corpo e muito debate, né? Porque o povo de Carapicuíba, por mais que a gente não tenha acesso a grandes canais de TV, mas foi bastante receptivo a uma discussão importante como essa da gente ter lá na Assembleia Legislativa uma representação nossa, uma cidade que tem uma importância grande no cenário eleitoral brasileiro, né? Só 78 cidades no Brasil teria 2º turno. Entre elas, Carapicuíba fazia parte desse pequeno grupo seleto aí, e é tanto que, com essa importância dada pelo nosso grande número de eleitores, a gente conseguiu fazer uma discussão da importância de colocar um representante nosso na Assembleia, né? E isso garantiu uma votação espetacular, mais de 100 mil votos, né? Sendo quase 70 mil só lá na cidade de Carapicuíba e na região. Então, isso demonstra que Carapicuíba, mais do que nunca, está aí muito bem afinada com o cenário nacional, e até por que não dizer, né? O fato da Dilma vir aqui com o presidente Lula mostra que nós estamos, de fato, né, ocupando o nosso local de destaque no cenário regional, estadual e, por que não dizer, nacional. Foi bastante significativa a vinda dela no 2º turno, mesmo porque na região foi o único município que ela visitou, não é isso? Foi, porque no 1º turno ela já tinha passado aqui em Osasco, já tinha participado de atividades aqui com os nossos candidatos, foi uma atividade de caráter regional, mas o 2º turno, efetivamente, todo mundo viu como foi uma questão de uma agenda bastante tensa, bastante disputada, mas eu acredito que esse fator da gente ter eleito o Isaac Reis, o desempenho que tem tido o nosso prefeito Sérgio Ribeiro lá, foram com certeza elementos suficientes para convencê-la da importância de estar pedindo voto aqui em Carapicuíba. A gente aumentou depois dessa presença dela, né? Chegamos a mais de 60% dos votos válidos para a Dilma no 2º turno. Pois é, como é que fica essa relação agora com a Assembleia Legislativa? Carapicuíba elegeu dois deputados nessa eleição, né? O Isaac Reis, e também elegeu mais um deputado, Marcos Neves, não é isso? Eu acredito que de 94 deputados, uma cidade tendo 2 fazendo frente, né, junto ao governo do estado para pedir investimentos em todas as áreas, principalmente nas áreas de infraestrutura urbana e social, eu acho que eleva a qualidade de vida. O prefeito Sérgio Ribeiro está muito atento a isso, chamou uma reunião recentemente com os deputados federais e estaduais aqui da nossa região, porque mesmo aqueles que não foram eleitos, mas não moram em Carapicuíba, todos tiveram uma expressiva votação. É o caso do João Paulo, segundo colégio eleitoral que mais deu voto para o companheiro João Paulo no estado foi Carapicuíba. A Bruna Furlan, mesmo sendo do PSDB, lá em Carapicuíba ela foi a 3ª mais votada. Então, tudo isso coloca a gente num cenário importante de buscar também que haja um retorno, né? Um retorno a essa importância que a população dá na hora de optar pelo seu voto. Ela está querendo que a pessoa, mesmo votando lá em Brasília, mesmo votando lá em São Paulo, tenha também essa preocupação sobre o futuro da nossa cidade. Agora é buscar uma intervenção maior do Estado de São Paulo, através dos deputados na Assembleia, em Carapicuíba, porque já havia uma parceria importante, já há uma parceria importante do governo municipal com o governo federal, não é isso?
O prefeito Sérgio Ribeiro tem ampliado sempre, né, os investimentos, tanto do governo federal, onde a gente tem mais possibilidade pela ajuda que sempre recebeu do deputado João Paulo. Agora, junto ao governo do estado, a gente espera que seja ampliado, né, recursos do FUMEF, recursos na área do transporte metropolitano, que a gente sofre com a questão da ferrovia, com a questão do trânsito, essa questão do Rodoanel e da Castelo, a presença de muitos pedágios aqui cercando as nossas cidades. Isso são temas que com certeza voltarão à pauta, e se depender da mobilização dos cidadãos carapicuibanos, e até porque não dizer, né, Luciano, de toda a nossa região oeste aqui, para que a gente tenha condições de melhorar a qualidade de vida, porque essa política de transporte metropolitano aí, esse privilégio que se dão aos carros, em detrimento aí essas barreiras colocadas pelos pedágios, tem trazido prejuízos muito grandes para nós que vivemos nesses corredores aqui da região oeste. Ok, a TV Secor agora sai por um rápido intervalo e nós já voltamos. Continue ligado na programação do portal osasco.com.br. Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 horas. Um centro que oferece o mais completo atendimento para os animais domésticos e silvestres. Possui ampla recepção e sala de espera que oferece um ambiente tranquilo enquanto o dono e seu animalzinho de estimação aguardam o atendimento. No total, são 8 salas de atendimentos para consultas com os clínicos gerais e especialistas. Destaca-se a presença de uma sala especial para os casos de emergência. Nesta sala, existe toda a aparelhagem necessária para a situação de emergência, desde aparelho de anestesia, foco cirúrgico e materiais para as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Possui também toda a estrutura para se realizar uma medicina veterinária diagnóstica de ponta, oferecendo serviços de raio-x digital, ultrassonografia, laboratório de patologia clínica, eletrocardiografia computadorizada e ecodoppler cardiografia. Para os casos que necessitam de intervenção cirúrgica, possui 4 centros cirúrgicos completos, dotados de aparelho de anestesia inalatória e monitorização. Já para os casos graves, podemos contar com tratamento intensivo no setor de internação. Existem várias alas separadas por gravidade do caso clínico e grau de contaminação. CTI, que é o Centro de Terapia Intensiva, a ala das doenças não infecciosas, ala de preparação pré-operatória e pós-operatória, e a ala de doenças infecciosas, que conta com um setor isolado no hospital. E ainda temos mais. Contamos com 2 ambulâncias que podem socorrer seus animais em sua própria residência. Temos também o mais completo Pet Shop, que possui todos os acessórios, medicamentos e rações para seus animais. E, é claro, o Centro de Estética Animal, que cuida da aparência e higiene de seu animalzinho, que disponibiliza o que há de mais moderno para seus pets. Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 horas. Fica situado na cidade de Osasco, Rua Narciso Sturlini, 186, Centro. Telefone 3684-1080. Estamos de volta com a TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha em www.osasco.com.br.
E na conversa aqui com o presidente da Câmara de Carapicuíba, Alexandre Pimentel, e o vice-presidente dos sindicatos comerciais de Osasco Região, Luciano Leite, nós começamos a conversar sobre Carapicuíba, os desafios desse município importante da nossa região. O Alexandre Pimentel falava da relação com o governo federal e com o governo do estado, agora com a eleição de um deputado e 2 deputados estaduais, e nós vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento do município. Com a figura do prefeito Sérgio Ribeiro, o município abriu canais de diálogo com o movimento sindical, e os sindicatos também começam a investir mais na cidade, não é isso, Luciano? O Secor, inclusive, recentemente abriu uma subsede no município. Bom, falar da cidade de Carapicuíba para mim é um prazer e um privilégio, porque eu sou apaixonado pela cidade, né? Eu nasci em Carapicuíba, meu pai também nasceu, meu avô também, meu bisavô também nasceu em Carapicuíba. Então, a base da minha família está na cidade, né? E até para se alguém quiser brigar comigo, eu até aconselho que não faça isso em Carapicuíba, porque eu tenho mais de 600 parentes lá, homens, né? E todos são grandes e fortes, não são assim como eu, né? É o próximo candidato a vereador lá em Carapicuíba, né, Luciano? Na verdade, eu não tenho essa disposição pessoal, né? Porque eu acho que o executivo ele é um legado, né? A pessoa tem que ter um chamado para isso, e eu acho que o meu chamado é para um outro segmento, né? Mas nós temos em Carapicuíba, abrimos novamente agora a nossa subsede, né? Está no Centro Seráfico, a Avenida do Centro Seráfico é a avenida principal da cidade, o número 253, né? E estamos ali com atendimento jurídico, com atendimento de homologações, a denúncias, a reclamações dos trabalhadores. Então, mesmo nós tendo Carapicuíba como a terceira cidade no volume de trabalhadores, né, que estão domiciliados lá, se nós fôssemos observar, por exemplo, os trabalhadores que estão nas outras cidades, nós talvez teríamos Carapicuíba como a nossa maior base de representação, né? E é claro que, com todo o crescimento que se deu ao longo do tempo, nós temos todas as áreas de representação, supermercados, né? Agora há o projeto de um shopping center vindo para a cidade também, então vai mudar bastante coisa. Então nós temos mais de 20 mil trabalhadores em Carapicuíba que atuam no comércio e no serviço local, né? E a partir do momento que você tem uma massa expressiva de pessoas, é claro que a gente acaba executando políticas também para aquela comunidade de forma bem específica. Por exemplo, o nosso clube, né, que nós estávamos dizendo que é importante que o trabalhador também tenha lazer. Então, nosso clube é em Carapicuíba. Então, a prefeitura doou para nós há algum tempo um terreno para nós, que eu digo para nós trabalhadores do comércio, né? Um espaço. E nós construímos o maior clube da região, é o Clube do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, que está na cidade de Carapicuíba, no Jandaia, onde mora aqui o nosso vereador, né, Alexandre Pimentel, presidente da Câmara. Então é importante que nós observemos alguns aspectos. Por exemplo, Carapicuíba é uma cidade que está situada no coração da região metropolitana de São Paulo, né? É a única que tem saída para o Rodoanel, né? A única que tem saída para o Rodoanel. Então, nós temos aí a cidade, segundo os escritos antigos, é a cidade também mais antiga, né? E você percebe que a igreja da aldeia de Carapicuíba, ela tem a idade contemporânea ao pátio do Colégio de São Paulo. Alguns dizem que é mais antigo ainda. Então, tem uma história. Eu acho que o grande papel das lideranças políticas, seja de qualquer segmento for, religiosas da cidade, é resgatar a autoestima da população da cidade. Porque quando nós começamos a observar a história da cidade, a história do crescimento, do desenvolvimento e tal, então nós temos uma base aí de índios, de negros, né, que foram escravos também, índios que vieram de Sorocaba como escravos também para atuar na região. Eu, por exemplo, a minha avó era índia da tribo Goianazes, que veio de uma outra região, né, e meu avô judeu português veio, casou com ela e compôs a minha base familiar, né? Então tem essa estrutura, por isso que eu tenho esse cabelo preto aqui, eu já sou antigo, mas meu cabelo é de índio, né? E a minha base cultural é essa. Então, quando a gente aprende com a história do nosso povo, né, eu penso que quando você conhece o teu passado, né, você vai interagir muito melhor no teu presente, e isso vai gerar um reflexo para o futuro.
E por que eu estou dizendo isso? Quando você elege 2 candidatos da mesma cidade, eu penso que isso, para uma cidade do porte de Carapicuíba, é uma situação ainda incipiente. Porque nós temos 32 mil famílias só na Coab de Carapicuíba. Então, se você multiplicar 32 mil vezes 4, né, já seria um candidato eleito só na Coab de Carapicuíba, com representação daquele segmento. Por que isso não acontece? Porque as pessoas elas não tomaram consciência política, né? Eu penso que, viu, Alexandre, que se o elefante ele soubesse a força que tem, o leão não era o rei da selva, entendeu? Não era o rei da floresta. Então, Carapicuíba é esse elefante adormecido. A população tem que se entender como interlocutor nessa região, entender a sua importância. Então, nós temos vários expoentes, né, que migram, que saem da cidade por questões adversas e vão gerar conhecimento fora da cidade, em outros países, em outros estados, né? Eu tenho vários primos meus que estão produzindo conhecimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, em vários países, né? E eles poderiam estar produzindo esse conhecimento e gerando riqueza na nossa cidade, né? Então, o que acontece? Quando os atores sociais eles não acreditam e não querem dar fruto no lugar onde eles estão plantados, né, a sociedade ela perde com isso. Então, muitas pessoas boas saíram da nossa região por conta de várias situações. E eu acho que com o resgate da autoestima da população, que tem sido feito e tem sido bastante observado por essa prefeitura, com o Sérgio Ribeiro agora que assumiu há pouco tempo, né? Está no segundo mandato, mas é um tempo muito curto para se tratar da história de uma população, né? As pessoas elas vão estar... são valores que vão estar permanecendo na cidade e produzindo na cidade, crescendo na cidade, gerando seus filhos na cidade. Então você muda toda uma história, né? Nós está havendo um investimento muito maior da cidade no mercado interno, no desenvolvimento interno. Recentemente a prefeitura iniciou um trabalho de convencimento, de orientação dos comerciantes informais para formalização, para trazer para o mercado formal, não é isso? Teve várias mudanças nesse sentido. A mais significativa delas é que nós votamos no ano passado, foi dado desconto para abertura de firmas, reduções de taxas de mais de 60%. Então, quem tinha o comércio informal teve a oportunidade de regularizar, baixando mais. E isso que é interessante é que a gente reduziu pela metade e a arrecadação aumentou, né? Então, para você ver como é importante, né? Estamos recadastrando todos os comércios ambulantes da cidade, não estamos batendo como faziam os governos anteriores, arrastando o povo lá da porta da estação, está sendo feito tudo dentro do diálogo. Com relação aos trabalhadores, por exemplo, na educação, houve um avanço muito significativo. A gente votou ainda na Câmara, ainda em dezembro, o Estatuto do Magistério Municipal, ou seja, o plano de carreira de todos os professores e profissionais da educação, valorizando, né, estabelecendo um plano para que eles possam ter ascensão. Eu acho que o mais significativo dos investimentos que a população vai ver em breve agora na quarta-feira, nós vamos dar posse a 100 guardas municipais que foram aprovados no concurso público. Eles vão, a partir desse mês, entrarem na academia, né? E até o final desse semestre a gente vai ter uma guarda municipal, um efetivo de 100 homens, na verdade são 70 mulheres e 30 homens na rua, com 10 viaturas. Isso melhora, porque nós éramos a última cidade da região metropolitana de São Paulo que não tinha uma guarda municipal, né? Fora isso, anotem aí, no dia 1º de março, a gente vai chamar a primeira audiência para discutir o plano diretor, que vai ser votado mês que vem. Quer dizer, a nossa cidade também configurava como uma das únicas cidades do Brasil que ainda não fez o plano diretor, que é uma lei que se inspirou em 2006. Então, todos esses desafios estão sendo enfrentados pelo nosso governo municipal, está sendo respaldado pela Câmara lá de Vereadores de Carapicuíba, que tem sido uma importante aliada aí nas elaborações dessas políticas públicas aí encaminhadas pelo Executivo. Então, eu acredito que são esses fatores que fez a gente avançar.
avançar com a eleição do Isaac para deputado estadual, avançar com a Dilma, porque na medida que o prefeito Sérgio Ribeiro também é do Partido dos Trabalhadores, a Dilma ganhar no primeiro turno, ganhar de novo no segundo turno, representa que a gente tem tido uma sintonia mais fina com a população. E a gente está na metade do percurso, né? O prefeito Sérgio Ribeiro, de 48 meses de mandatos, agora está terminando o 25º. Ainda temos 23 meses pela frente. Eu acredito que os grandes desafios, os maiores desafios já foram superados, como uma folha de pagamento, 3 folhas de pagamentos em aberto. Foi isso que a antiga gestão deixou para o prefeito resolver. Nós já estamos avançando e superando isso, já conseguimos dar reajuste para os servidores, inclusive do Legislativo. Já esse ano já antecipamos toda a inflação do ano passado, que foi 5,9%, já pagamos o salário do mês de janeiro. Acredito que o nosso governo municipal está também elaborando aí um estudo no sentido de garantir reajuste na data base, que é em maio, dos servidores municipais. Tudo isso mostra que a gente tem visto a população aceitando, né? A Zona Azul, que organiza o trânsito, placas, nova sinalização de trânsito. O trânsito de Carapicuíba continua caótico porque o governo do estado virou as costas para nós, né? Todo mundo desvia do trânsito da Castelo, por onde entra pelos corredores do centro de Carapicuíba, que termina causando grande caos. Mas nós vamos investir nisso. Acreditamos que a parceria aí com a Assembleia Legislativa, pedindo recursos do governo do estado, para que esse impacto aí e melhore aí cada dia mais a qualidade de vida da população. Agora nós estamos chegando aí ao final de mais uma TV Secor, e no restinho de tempo que nos resta, a gente vai pedir aos nossos convidados que deixem suas considerações finais, começando aqui pelo presidente da Câmara de Carapicuíba, Alexandre Pimentel, suas considerações finais, seu recado para os comerciários que estão nos assistindo através do portal osasco.com.br. Olha, o Luciano frisou bem. Comerciário em Carapicuíba, pessoas que trabalham, tem como posto de trabalho, são mais de 20 mil. Agora você imagina o tanto de gente que mora em Carapicuíba, mas trabalha em Barueri como comerciário, trabalha na cidade de Osasco como comerciário e até, por que não dizer, na capital. Então esse sindicato tem uma importância muito forte na nossa região, na nossa cidade. É impossível a gente pensar hoje no desenvolvimento da região oeste sem levar em consideração essa categoria. Portanto, foi um prazer enorme aceitar o convite aí do nosso companheiro Neto, do Luciano, todos da categoria, porque a gente tem que privilegiar aquilo que existe de mais vivo hoje na cidade de Carapicuíba, é o comércio. Nós não temos indústria, nós não temos grandes redes de serviços, mas a gente tem uma rede de comércio que está se expandindo. Então é sempre bem-vindo a investimento nessa nova subsede. Eu acredito que é mais um voto de credibilidade que a categoria dá para o desenvolvimento de Carapicuíba. E nós lá no Poder Legislativo, a gente quer estar acompanhando, participando do dia a dia dessa categoria. Até deixar um forte abraço para o meu amigo Neto, que há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda estava no movimento estudantil, né, Luciano? Foi o Neto que acreditava na nossa capacidade de mobilização, e a única estrutura que a gente tinha naquela época para colocar os alunos no meio da rua pedindo passe livre era uma Brasília do Sindicato dos Comerciários, que não tinha nem motorista. Era o Neto que saía no meio da rua lá, junto com mais de 5 mil estudantes, acreditando na importância da gente organizar os movimentos sociais, né? Então, a gente sempre teve uma afinação muito, muito direta com essa categoria, e eu quero aqui parabenizá-lo por essa iniciativa, essa TV Secors, que é a TV do Sindicato dos Comerciários. Com certeza vai fazer história, e que não precisar da nossa contribuição, a gente estará sempre aberto, viu? Obrigado, vereador, presidente da Câmara, Alexandre Pimentel. Só para fazer uma referência aqui ao nosso internauta, Neto, José Pereira Neto, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco região. Bom, agora a gente passa a palavra para o Luciano, vice-presidente do Secor, para que ele faça suas considerações finais. Bom, mais uma vez é um prazer e um privilégio poder estar na tua casa. Eu sei que nós estamos entre amigos, entre companheiros também. E quando o Alexandre ele começa a falar sobre 20 anos atrás, eu começo a pensar em 20 anos atrás, né? O Sérgio Ribeiro também já foi comerciário, né, Alexandre? Ele acho que é o sócio número 25 do sindicato, assim que o sindicato
foi fundado, ele começou a participar também das lutas, das questões dos trabalhadores no comércio. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem uma sensibilidade às questões do trabalhador do comércio também, de modo geral, né? E é claro que muitas coisas estão mudando, né? Quando você constrói... Hoje nós temos na cidade de Carapicuíba duas faculdades, né? Então você começa a fazer uma transferência de riqueza para o município, uma transferência de poder, uma transferência intelectual. E confiadamente, né? A nossa cidade é uma cidade muito importante para o conjunto da economia regional. Então, um abraço a todos, um abraço às pessoas que estão nos ouvindo, aí nos vendo, e com certeza nós vamos estar aqui na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Os nossos contatos você pode observar no site do sindicato, que é o www.secor, Sindicato Empregado Comércio Osasco Região.org.br, né? E nosso atendimento, né, de segunda a sexta na nossa sede, no horário comercial também. Então, uma boa semana para vocês, de paz, de saúde, de prosperidade e felicidades mil. Seus sonhos, seus desejos sejam todos realizados nessa semana de uma forma especial. Forte abraço. Obrigado, Luciano. Bom, você já sabe, não fique só, fique sócio. Sindicalize-se. Você confere mais informações sobre a sindicalização, os serviços, os benefícios do seu sindicato no site do Secor, www.secor.org.br. E o TV Secor chega até você também através do YouTube. Os programas gravados ficam disponíveis integralmente no www.youtube.com/canal-secor. Esse acesso você encontra também no site do sindicato. Clique ali no botão TV Secor. O TV Secor fica por aqui. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, ao vivo no portal osasco.com.br. Um forte abraço.